Fala pessoal, hoje eu acho que vem um vídeo quilométrico pela frente. Então eu decidi falar sobre o que fazer, e essas aqui são as minhas anotações. O que eu queria saber quando eu comecei a fazer faculdades no ITA. Então o que eu queria saber ao passar. E isso é interessante, eu acho que é necessário falar sobre isso. Porque depois que você passa, você vai para a faculdade e você vai perdido, completamente perdido. Então pode ser um assunto bom. E aí a primeira coisa, né, que você chega na faculdade, é tudo muito legal e tal, mas depois começam as provas. E o que vai acontecer? Você vai ter duas coisas a pensar que são completamente diferentes. Então é até uma frase do xadrez, que é assim: a tática é você saber o que fazer quando há alguma coisa a fazer. E a estratégia é saber o que fazer quando não há nada a fazer. Então, quando você começa na faculdade, você tem que lembrar dessas duas coisas. A primeira é a tática e a outra é a estratégia. E por quê? Porque você está na faculdade, você tem um monte de prova, um monte de relatório, laboratório, aula, e você tem tanta coisa para fazer no agora, assim, no dia, na semana, então prova na semana seguinte, e tantas coisas que ficam só, assim, são só táticas por essa ideia do xadrez. E você tem que sair disso e pensar na frente em estratégia. Então, independentemente do curso que você vai fazer, não fique preso só na prova do momento, só em passar no semestre, só em passar naquela matéria, ou passar numa DP, ou passar o ano. Então, veja mais longe, porque depois de um tempo você vai ver que esses 5 anos ou 6 anos, eles passam rápido. E se você não for testando várias estratégias, vários caminhos, você vai chegar no fim do curso e não vai saber o que quer, que é uma coisa ruim às vezes, sabe? Então, o que eu quero dizer por estratégia? É, por exemplo, no curso de engenharia, teste qual área você quer seguir. Então, veja vários estágios diferentes, estude áreas diferentes, então vai lá ver como é trabalhar em tal lugar, converse com pessoas que trabalham nas empresas X ou Y que você está pensando. Então tenha uma ideia mesmo de longo prazo. Ou veja, por exemplo, se você quiser área acadêmica, veja como é. Então não fica só no momento presente, só em passar. E isso eu acho que vale para medicina também. Então eu vejo pessoas, por exemplo, que fizeram a residência em uma área, depois não gostaram e depois trocaram de área. E assim, essas coisas acontecem na vida e a gente não tem controle. Mas eu acho que o quanto a gente pesquisar antes, for lá, viver essa situação, conversar com pessoas dessa área, mais informações a gente vai ter para tomar decisões importantes no futuro. Porque, assim, eu me formei completamente perdida. Eu tô falando isso para vocês porque foi um erro que eu tive. Então, eu não sabia que área eu queria fazer. Eu não sabia exatamente. E aí eu me formei e eu decidi só continuar o meu trabalho de graduação. Então, era uma coisa que eu gostava, mexer com foguete, mas assim, faltou pra mim ver que era uma coisa tão específica, que eu teria 2 empresas para trabalhar no Brasil e se eu soubesse na época, eu acho que provavelmente eu não teria feito isso. Então, eu teria escolhido alguma outra área que me desse mais liberdade de trabalhar em outros lugares, de fazer outras coisas, do que a área mais específica. Porque quando você pensa assim em engenharia, então você tem toda a engenharia e você pega a engenharia aeroespacial, que é um pedaço, e dentro de engenharia espacial você pega propulsão de foguete, dentro de propulsão de foguete sólido ou híbrido, e tipo assim, é um detalhe. E isso, às vezes, pra mim, eu acho que eu não gostei tanto de ficar presa só em uma área. Eu preferiria uma área mais ampla, que eu pudesse trabalhar em outras empresas, fazer outras coisas. Então, é claro que sempre, esse é até o outro ponto, né? Tipo, nada é definitivo, você pode mudar de área a qualquer momento. Mas pensando nessa ideia, no começo do curso, ou no meio do curso, ou até no final do curso, de pensar em estratégia de carreira, em estratégia do que você vai fazer na sua vida. Não só ficar preso nas provas, ou às vezes nas festas, ou às vezes nessas coisas que acontecem aí na vida da faculdade, vida amorosa e tudo mais. Então veja além disso, que é a questão da estratégia versus a tática. Um segundo ponto é fazer esportes, musculação, yoga, alguma coisa com o corpo. E isso também tem a ver com o primeiro ponto, porque quando a gente está na faculdade, a gente acha assim, não, eu não tenho tempo,
não vai dar tempo, tem muita prova pra fazer, tem muita coisa. E você vai deixando isso de lado, e não vai pra musculação, não vai pra academia, não vai pra nada, nem yoga, nem nada. E aí você fica só assistindo aula, sendo que, se você for pensar na sua vida daqui pra frente, eu tenho uma notícia pra você. A época da faculdade é o momento que você mais tem tempo livre. Não vai aumentar quando você se formar e for trabalhar, não vai aumentar quando você tiver filhos, quando tiver família, quando tiver um monte de outras obrigações. Então, esse momento agora da faculdade, inclusive o momento de estudar para o vestibular, são os que você tem mais tempo para fazer atividade física. Porque pensa depois que você tiver um filho, e muda completamente a vida. Então, tipo assim, agora eu vejo assim, nossa, eu tinha muito tempo na faculdade, eu não aproveitava. Então, hoje com o filho, por exemplo, você tem que sair do trabalho, 18 horas, por exemplo, e ir pegar na escola. E você não pode ir pra musculação, ou ir pra yoga, ou ir pra algum lugar com seu filho. Então, você tem que ficar com seu filho, e à noite também, e de manhãzinha antes de ir pro trabalho. Então, na verdade, ou você trabalha ou você tá com a sua família. E acaba esse tempo de fazer coisas extras. Então, você tem que ser muito ninja com o seu tempo. E hoje, eu vejo assim, nossa, se eu fosse ninja com o meu tempo na época da faculdade, eu teria feito tanta coisa. Mas a gente não tem essa noção. Então, a gente quer só ficar assistindo série, fazendo outras coisas, e deixa de fazer atividade física, deixa de ler. Então, também é um momento para ler, para você aprender outras línguas. Enfim, eu acho que é isso mesmo, ler, porque depois vai diminuir o tempo para ler, vai diminuir o tempo para aprender coisas novas. Por mais que sempre haja esse tempo, diminui. Então esse é o momento de fazer exercício físico, fazer yoga, pilates, musculação, o que você quiser. E aprender coisas novas, ler livros extras. Então pensa sempre em planejar, que eu acho que é até o terceiro ponto. Então vai ser planejar. E aí você planeja, você pode planejar a longo prazo, 1 ano, 2 anos, ou quando você se formar, por exemplo, e pode planejar também o curto prazo, que é essa semana, esse mês. O que você vai fazer? Então, já não deixa pra quando der vontade você vai pra academia. Não, já planeja lá, pega uma agenda ou faz num papel assim, coloca toda a sua semana. Usa o Google Calendar e lá você coloca, não, segunda, quarta e sexta eu vou pra musculação, terça e quinta eu vou ter essa 1 hora aqui pra ler. Então, coloca na agenda mesmo e isso dá uma ideia de controle sobre a sua vida. Você vê que você controla, você define o seu tempo. Que às vezes tem pessoas que falam assim, eu não tenho tempo para fazer isso. Na verdade, isso não é prioridade para você, porque se fosse, você teria tempo. Então, todo mundo tem o mesmo tempo e é questão de aproveitar da melhor forma. E aí, por exemplo, naquela questão das metas, meta de aprender inglês, de ser fluente mesmo, de falar inglês ou falar outra língua, isso precisa talvez colocar como meta para daqui ao ano, para daqui a, não sei, o tempo que fizer sentido para você, e você trabalha para isso dentro da estratégia. Então, não só na tática, não viver só naquela questão de prova, de relatório. E eu sei que às vezes é difícil, porque são muitas coisas para fazer. Só que tem também uma questão na faculdade que é cíclico. Então, você tem momentos de muito descanso, que você não faz nada, e momentos de muitas provas. Então, é legal também se organizar para não deixar ser tão cíclico. Então, não deixar para estudar só na véspera, sei que é difícil, mas não deixar para estudar na véspera, tentar distribuir isso de uma forma melhor para você conseguir fazer as coisas da sua vida mesmo. E uma coisa que é legal também é testar e experimentar. Então, você tá lá na faculdade e você pensa assim comigo, mas eu vou montar uma estratégia, mas eu nem sei o que fazer. Então, eu concordo. Então, tem que testar. Vai fazer estágio em uma empresa nada a ver, ou vai experimentar uma outra área. Tenta incluir esses testes no seu dia a dia, sabe? E nem que seja conversar com outras pessoas, para você ir se encontrando e vendo a área que você quer. Porque se você deixar para fazer isso no último ano, quando você já tem que encontrar o seu trabalho, ou já tem que fazer o que você vai fazer para ganhar dinheiro, é mais difícil. Então você fica mais limitado ali. Já se agora, no começo da faculdade, você já for se encontrando, já for vendo o caminho que você quer, é muito melhor. Então, experimente, teste, erre. E também é importante se deixar errar. Não pensar assim, não, eu não quero errar, eu quero só
o estágio certo, as coisas certas. Não, às vezes os erros ensinam mais que os acertos. E isso não só nas questões de provas antigas, mas também na vida. Então, se permita errar, se permita fazer coisas assim que são fora do normal. E até nessa ideia, uma coisa que é importante, que não vai ser nunca erro, é aprender a falar em público. Aprender a falar. Porque essa foi uma coisa que eu queria ter aprendido direito no ITA. Que quando eu fui trabalhar, no primeiro dia, assim, eu já me passaram um trabalho, assim, de apresentar o resultado das pesquisas lá do grupo pro vice-presidente da empresa que eu tava. E eu, nossa, meu Deus, eu acabei de entrar aqui, eu já tenho que falar isso. E aí eu tive que fazer, claro. Mas foi assim, quase morri, mas eu fiz. Então eu acho que se tivesse sido mais suave, teria sido melhor. Então aprenda a falar em público, aprenda a expressar suas opiniões. E isso vem, sabe de quê? De você assistir um filme e contar para os amigos. E contar o enredo do filme, olha, o filme é assim, começa assim, depois acontece tal coisa, e a ideia que eles quiseram passar foi essa. Então já vai treinando dessa forma, com filmes, com livros, com ideias, e eu acho que isso é importante. Uma outra coisa é assistir menos séries, porque a gente quer só assistir séries, só assistir 10 temporadas de Friends ou de outras séries, e sendo que tudo bem, isso é legal, não é preciso não assistir séries, mas eu acho que não ser tão fanático por séries, eu acho que ajuda. A ler alguma coisa, a ter algum autodescobrimento, a talvez, ou ganhar dinheiro para viajar, fazer alguma coisa assim que fique por muito tempo. Porque olha, eu acho que assim, quando a gente morrer, ninguém vai falar assim, o que você queria ter feito mais? Eu queria ter assistido mais séries. Ninguém vai falar isso. Então todo mundo vai falar assim, queria ter viajado, queria ter vivido, queria ter trabalhado menos, mas nunca assistir mais séries. Então tenta ver alguma coisa que você quer fazer, que seja legal e coloca na sua rotina, coloca como meta, vai juntando dinheiro, vai se preparando para você fazer o que quiser. Uma outra coisa, isso eu ia falar em outro vídeo, mas eu achei importante falar logo. Então, quando a gente tá na faculdade, a gente acha que depois da faculdade a gente vai encontrar o trabalho perfeito,